Olá, oitavo ano, bom dia, boa tarde. A gente vai dar continuidade à nossa aula de hoje, na página 91 a 98. Hoje a gente vai falar sobre a Revolução e sua estrutura de poder. Na última aula, nós falamos sobre a Assembleia Geral e outros contextos. A partir dessa Assembleia Geral que ocorreu, o Parlamento passa agora, o Parlamento francês, a organizar-se em que? É a Assembleia Nacional Constituinte, a Convenção Nacional e o Diretório Nacional. Essas três fases vão marcar a chegada ao poder de três estados. Tá? Então é o seguinte, a Assembleia Nacional Constituinte, ela estava sob a pressão dos populares do terceiro estado. O rei Luís XVI vai ceder. O que é ceder? Deixar com que aconteça essa Assembleia para começar a partir de agora a elaboração de uma Constituição. Bem, o objetivo de cada camada social naquela época, da França, era ter o controle político e administrativo do Estado francês. O que é que ocorre? Em 1789, o Estado-Geral vão começar a perceber sobre a tomada da cidade de Versalhes, ou a tomada da Bastilha. O que é que ocorre? O terceiro estado e o primeiro estado, o segundo estado, eles estavam entre eles em atrito, porque até no momento a questão do voto, o terceiro estado queria o voto por pessoa, certo? Por pessoa. Já o primeiro estado queria que o voto fosse a todos, não só a minoria. Claro que com essa questão todinha ia haver muita discussão entre eles, até chegar a um denominador comum. Então a disputa política, aqui no momento, ela está visível, né? Visível para a gente. Então a decisão do Estado Geral foi que aceitar o voto a pessoa individual, a cada camada social. Só que o primeiro estado tinha medo que o terceiro estado tomasse o poder e ficasse omisso ao terceiro estado. O que é que ocorre? Houve então uma disputa política pela elaboração da Constituição daquela época francesa. Então, além disso, pode-se estabelecer que a lei colocaria limite no poder da coroa francesa. E o parlamento iria debater essa questão, se ia concordar ou não com o que iria começar a acontecer. Então, gente, o que é importante que de fato, em 1789, o Estado Geral começa a tornar real o fato da Assembleia Nacional Constituinte começar a elaborar essa Constituição. Então foi o que houve. A disputa entre o parlamento e o rei Luís XVI só aumenta. Dentro do contexto vai aparecer Jacques Necker, que vai aumentar a instabilidade política no contexto. Isso quer dizer, no dia 14 de julho de 1789, a população passa para a rua. Por quê? Porque a Assembleia Constituinte ela não dá espaço para eles participarem da elaboração. Então, a partir daí, o povão vai para a rua, lutar pelos seus direitos na França. Que isso seria o correto. Que, no caso, começar a elaborar essa Constituição de uma forma de pressão pelo terceiro Estado. O movimento popular na França tomou os centros urbanos da cidade e também a zona rural. Houve um grande medo por parte do primeiro e do segundo estado, porque a massa popular passa a ir para ruas, na prática, lutar por esse direito. Então a Assembleia decidiu as primeiras medidas que foram tomadas coletivamente de fato para o Estado. Primeiro, o fim do regime feudal na produção econômica. O segundo, começar a elaboração da Constituição francesa
no dia 28 de agosto de 1789, com o seguinte tema: liberdade, igualdade e fraternidade. Os três fatores é importante. O terceiro é pegar as terras que é da igreja e dividir para a população camponesa. E o outro, instituição do Estado. A igreja não poderia mais interferir na política. Beleza. A partir daí também, eles vão criar os três princípios da Constituição, que seria executivo, legislativo e o judiciário. Parabéns para eles. Só que, gente, na prática, isso não iria funcionar. O papel estava criado, foi uma grande conquista da população, mas só que a partir daí, esse documento foi engavetado. Então, a Constituição foi promulgada no ano de 1791, significa que o poder ainda estava na mão da burguesia. A liberdade individual, a defesa da propriedade privada, demonstrou bem força para a classe social. Então, resumindo, a Constituição ela foi criada só para quem estava no primeiro e no segundo estado. O terceiro estado continuava sem direito, sem privilégio, sem nada, morrendo de ruim, de fome e trabalhando nas terras alheias. Bem, a princípio, a partir daí, vai começar a surgir três partidos políticos dentro desse contexto social da Constituição que foi criada na França, que vai ser o Jacobino, o Gerondino e o Clube dos Cordeiros. Claro, vamos aí observar que dentro do Jacobino vai estar composta por jornalistas, escritores, intelectuais, pessoas de alto gabarito. Dentro do Gerondini, o Gerondino ele vai ser uma briga entre os jacobinos e cria o Gerondino que vai estar ligado. Quem? A baixa burguesia, a alta burguesia, que é os ricos comerciantes, que vão defender a ideia de liberdade e industrialização naquele momento. Os gerondines vão representar o setor da direita do parlamento. O clube dos Cordelis, ele vai estar ligado à questão da participação da mulher no voto, da participação de caráter urgente. O que é que ocorre? Dentro desse momento histórico, no parlamento, os principais pensadores revolucionários desse grupo foram Jean Paulo Marato e Camilo, que vai movimentar o Clube dos Cordelis. Tá? Diante disso, meus amores, a proclamação da República Francesa, pela coordenação por isso, vai ocorrer a morte do rei Luís XVI e de sua esposa, a Rainha Maria Antonieta. Isso vai gerar um grande conflito nesse momento, dentro do contexto político da França. Os jacobinos vão chegar ao poder, beleza, derrotar os outros, e chegando ao poder, eles vão interferir, vão indicar, em 1939, com sua proclamação, passou a ser representado por um calendário que tinha 12 meses e 30 dias, com 5 dias destinados a homenagear o sans-culotte, desde 1792. O que é que ocorre? Nessa convenção nacional permitiu o poder legislativo, tá? No primeiro momento aí, a gente vai observar que o rei Luís XVI, bem como base, ele não tinha estrutura para organizar todo esse processo. O que é que vai ocorrer? De antemão, gente, desse governo dos jacobinos, eles vão ser muito severos, vão usar todo o poder que eles têm a favor deles e contra quem não estivesse do lado do contexto social deles. Diante disso,
A chegada do Jacobino ao poder marcou o ano 2 da República. Foi criada uma nova Constituição. E essa nova Constituição, mão de ferro. Por quê? A espécie da reforma agrária, que ele distribui terras como camponeses, ia garantir somente para quem trabalhar com plantio. O congelamento dos preços dos produtos, criação de escola pública, voto universal. Isso quer dizer, a partir de agora, a mulher passa a ter direito ao voto. O governo de terror de Robespierre, no ano de 1793, no segundo ano, a França foi marcada por crises políticas internas e externas. Trabalhadores trabalhavam altas horas, os preços de bens de consumo foram automaticamente elevados ao preço, e sobreviver nesse segundo governo de Robespierre não foi muito fácil. O que é que a gente pode observar aí? No campo externo, uma aliança militar iria ampliar as formações lideradas por a Inglaterra. Nesse momento aí, a Espanha, a Áustria, a Prússia, vão apoiar a monarquia, claro, né? Um querendo apoio do outro. Robespierre, então, percebeu que a monarquia queria dar um golpe naquele momento. Então, Robespierre, ele vai procurar um outro mecanismo de separar, de ficar sozinho no poder e fazer com que os outros saiam. Bem, os camponeses vão ficar completamente sem saber o que fazer. Eles vão se organizar. E dentro do governo de Robespierre, o nome vai ser dado ao seu governo de terror. Por que terror? Porque ele vai usar todas as suas artimanhas, que ele tem poder político, para fazer com que o governo dele seja um governo completamente pesado. Então, gente, a pequena burguesia, ela vai se organizar junto ao povo para tentar derrubar Robespierre do poder, claro. A intenção exclusiva era que a pequena burguesia também chegasse ao poder. Eles queriam estar lá nesse momento. Então, meus amores, a gente pode estar observando aí que houve um diretório. E esse diretório que foi criado era justamente o golpe que ocorreu no dia 9 de novembro de 1799. Ocorreu o golpe de 18 Brumário, que seria colocar de vez Robespierre fora do poder, e quem iria comandar agora era o consulado, né? O consulado que iria estar no poder a partir deste momento do nosso contexto. Atividade da página 99 a 101. Obrigado, até a próxima encontro.